Sejam bem-vindos ao canal Sandro Joiá. Amados, amadas, preste atenção. Existe aqui uma playlist que você procura aqui no YouTube, que chama Reinos. Lá já tem alguns reinos que eu já publiquei, tá? Caso contrário, aqui embaixo tem os links para vocês acessarem o Reino das Almas, o Reino das Encruzilhadas e outros reinos. Eu vou publicando conforme a minha disponibilidade os outros reinos, tá? E também aqui tem o ao vivo. Gente, o ao vivo não aparece na frente. Então tem alguns vídeos lá que eu tô fazendo live e não aparece na frente, a pessoa pensa que eu não tô publicando o vídeo. E estou. É só ir lá na playlist, tá bom? Então, sejam bem-vindos, espero contribuir com vocês. Não esqueçam de enriquecer o vídeo com os comentários de vocês. Por quê? Porque eu acredito que quando a gente faz um vídeo como esse aqui dos reinos, tem muitas pessoas que podem agregar, acrescentar mais informações nos comentários, porque nem tudo eu dou conta de falar, né? Às vezes a gente esquece mesmo de algumas coisas. Então, vira ali um material de estudo, principalmente para os médiuns iniciantes. Então, vamos lá para o Reino da Calunga. Amores, o Reino da Calunga são locais, óbvio. Então, existem os principais locais que fazem parte do Reino da Calunga. Então, um exemplo: Calunga Grande, o mar. Calunga Pequena, o cemitério normal que a gente conhece. Mas nós temos a Calunga das Matas, nós temos a Calunga dos Rios, nós temos as Calungas das Encruzilhadas. Como assim, Sandro? Por exemplo, para não ter que pensar em encruzilhada tradicional, no cemitério, você não encontra as encruzilhadas das ruas do cemitério? É uma encruzilhada. Então, esse Exu e essa pombagira, eles podem ter nomes compostos. Então, muitas vezes nós encontramos Exus e pombagiras que tanto trabalha com o reino das almas, como também trabalha com o reino da Calunga. Com o reino da Calunga e com, por exemplo, Calunga, Exu Calunga das Matas. Olha só, pode ser duas Calungas, a das Matas e as outras Calungas, pode ser assim, Calunga e a parte das matas, realmente aí é só o Exu que vai poder responder, né? O Sandro não vai conseguir entrar no fundamento individual de cada entidade, o porquê de cada coisa. As entidades são individuais. É a mesma coisa que você me perguntar: me fala do João. Tem João loiro, tem João japonês, tem João francês, tem João índio. Então, esse tipo de coisa, às vezes as pessoas querem respostas para esse tipo de coisa que não dá para ter resposta. Então vamos para o Reino da Calunga. Quais são os fundamentos principais do Reino da Calunga? Um desses principais fundamentos desse Exu e dessa pombagira é a interação entre a vida e a morte. Olha só, imagina aquela pessoa que acabou de morrer e ela está passando aquela transição, aquela passagem entre a vida e a morte. Onde eu estou? Quem sou eu? O que eu faço agora? Qual o meu caminho? Então, os Exus e pombagiras, eles têm essa interação entre os vivos também e entre os mortos,
porque existem os vivos que ficam, que choram, que sofrem, que fazem suas oferendas, deixam ali no velório, deixam ali no cemitério, toda aquela energia, toda aquela saudade, toda aquela dor, toda aquela coisa. E existe o morto, né? Aquele espírito que agora, acabou tudo. Não, meu filho, não acabou nada. Está apenas começando. Então, só para vocês terem uma ideia desse trabalho do Exu e da Pombagira, da Calunga, tá? A Calunga também além de ser um local sagrado, é também um local profano. Porque na Calunga dá de tudo. No nosso planeta, no nosso mundo, na nossa cidade, dá de tudo, na Calunga também. Então ali mora o sagrado e ali mora o profano. E nós vamos aprofundar nisso no decorrer do vídeo, que daí vai fazendo sentido para vocês. A Calunga também, ela traz os espíritos dos antepassados, tá? Daqueles que trouxeram a religião, trouxeram o nosso sagrado, bem como as divindades associadas ao cemitério, à Calunga. Mas nós não podemos esquecer dos antepassados. Quem são os antepassados? Nosso sangue, aqueles que vieram primeiro, aqueles que foram construindo as gerações até chegar em nós. Então, se vocês forem acumulando, né, a parte do vivos e mortos, né, da vida e morte, do profano, do sagrado, das divindades, dos antepassados e dos ancestrais, só aí você já consegue imaginar o trabalho espiritual que os nossos guardiões da Calunga têm. É um trabalho imenso, é um trabalho intenso. Então eles devem e são extremamente rápidos, poderosos, perigosos e ágeis na hora de praticar a ordem, a lei e a ordem. Vocês vão entender mais na frente também. O cemitério, emocionalmente, tudo vocês vão associando a Exu e Pombagira. O cemitério, emocionalmente, ele também é um local de sabedoria e ele é um local de dor, tá? A dor eu já expressei um pouquinho, mas sabedoria, Sandro, o que tem a ver sabedoria com Calunga? Então, desde que mundo é mundo, nós, seres humanos, cultuamos os nossos mortos, cultuamos os nossos ancestrais. Não importa a nação, pode ser um chinês, pode ser um japonês, pode ser um indiano, pode ser uma pessoa do Egito, pode ser um africano, brasileiro, enfim. Sempre cultuamos os nossos mortos de acordo com as nossas crenças, de acordo com a nossa espiritualidade. Aonde que entra Exu e Pombagira dentro da Calunga na parte da sabedoria? Vocês imaginam que dentro da Calunga, apesar do espírito não estar morando ali, né, mas ali tem os ossos dele, ali tem a essência dele, ali tem a egrégora dele, ali tem a experiência terrena dele, não como memória, mas sim como energia. Então, o Exu passa ali, a Pombagira passa ali e faz o download daquele conhecimento, daquela experiência. Tanto isso pode ser utilizado em ritualísticas, como pode ser utilizado em orientações, como pode ser utilizado em saber algo que possa estar prejudicando aquela pessoa, e através dos mortos, através da Calunga, esses Exus e Pombagiras
tem uma facilidade imensa de resgatar informações, sabedorias dos ancestrais, dos antepassados também, tá? Então, quanto mais eu vou falando, mais vai aprofundando, sabe? Mais vai ficando grande o negócio. E aí eu sempre com aquele meu jeitinho, assim, deixa eu desenhar de uma maneira para que todo mundo possa me compreender. Porque se a gente fala de uma forma rápida, fria, objetiva, eu estou falando como eu entendo. Então, para mim, vai ter o maior e todo sentido. Mas para a pessoa que às vezes ainda não tem contato com algumas informações ou com nenhuma, pode ficar esquisito. Então eu vou desenhando, transformando, alinhando. Para quê? Para que seja compreendido por todas as pessoas. Para os que sabem e para as pessoas que não sabem. Como será que é lidar com um espírito que acredita que morreu? Acredita que morreu, porque ele morreu na carne, mas ele nasceu agora no espírito. Então, essa coisa da morte para a nova vida, muitos espíritos, principalmente aquelas pessoas que viveram sem fé, sem nenhum conceito religioso, sem nenhum tipo de espiritualidade, sem nenhum tipo de nada, né? Vai chegar ali e vai ser, nossa, onde que eu estou? Perdido. E muitos chegam ali até mesmo desinformados. Agora eu estou dando uma de Kardec. Muitos chegam ali desinformados, sem orientação, sem ter noção que morreu. Então, Exu e Pombagira vai cuidar dessa transição. Ah, Sandro, é parecido com a linha das almas. Sim, porque é um sistema, todos andam juntos. Faz sentido? Todos andam juntos. Então, aquele encaminhamento, se é para um reino das almas, se é para outro tipo de reino, quem é da Calunga, aquele Exu da Calunga, aquela Pombagira da Calunga, o encaminhamento é esse. Agora vai para cá, agora vai para lá, agora vai para cá, agora vai para lá, até chegar no destino final. Faz sentido? Então, voltando, nós estamos falando de alguns fundamentos da Calunga, tá? Então, a Calunga também é um portal imenso, é um portal poderosíssimo entre o plano físico e o plano espiritual. Isso meio que parece óbvio, mas não é tão óbvio assim. Por quê? Olha a diferença de você, quando você de repente tem uma Pombagira da Calunga, um Exu da Calunga, tem esse enredo da Calunga, e você faz a sua prece em casa. Você firme em casa, tá ótimo. Mas agora você imagina você indo diretamente no portal, diretamente na casa, diretamente no castelo dos reis e rainhas da Calunga. Então, é extremamente poderoso entender o quanto esse portal se torna maior e mais eficiente e por quantas outras entidades, Exus e Pombagiras, irão também te escutar dentro do cemitério, dentro da Calunga. Seja mar, seja cemitério, seja mata, mas desde que haja corpos, desde que haja o enredo da despedida, do enterro, da vida pós-morte. Aí é uma Calunga. Caso contrário, não tem Calunga, né, gente? Então tá. A gente não pode esquecer que existe a magia da Calunga, onde envolve a decomposição. Então você imagina uma Pombagira e um Exu da Calunga decompondo um feitiço, decompondo uma pessoa no ataque, decompondo um problema financeiro, decompondo um problema de saúde. Decomposição. Então,
o próprio acontecimento do enterro de um corpo é o enterro de alguma coisa. A decomposição daquele corpo é a decomposição de um problema. Ou, para quem gosta, a criação de um problema, porque tem gente que gosta do ataque. Então, olha essa palavra decomposição para o aspecto positivo e para o aspecto negativo, tá? O cemitério, eu vou usar mais a palavra cemitério, tá? E todo mundo já entendeu o que é Calunga. O cemitério, ele tem outras fontes energéticas poderosas. O cemitério não é um local de adoração? Não tem gente que vai lá, acende vela, não tem gente que vai lá e faz despacho, não tem gente que vai lá e chora de saudade, não tem gente que vai lá e, enfim, essa energia desprendida dentro de um cemitério, ela é totalmente aproveitada. Então, o Exu e a Pombagira, eles vão utilizar essa energia como canalização. Até mesmo porque, se o Exu e a Pombagira não utilizarem essa energia desprendida dentro da Calunga, os quiumbas, os obsessores, vão comer disso. Faz sentido? Então eles pegam aquela energia como se fosse uma baguete de pão, eles pegam o Exu e a Pombagira pegam a maior parte para eles e dão um pouquinho para os quiumbas. Toma um pouquinho também, mas agora você vai trabalhar para mim. Mais ou menos isso. Eu e minhas histórias, tá? Ali, outro fundamento são as famílias que foram enterradas de geração em geração. Então, olha como que você vai acumulando vida, experiência, conhecimento, sorte, azar, doença, tristeza, saudade e a força do novo, a força da nova geração, a força de quem ficou, a procriação, a nova linhagem. Então, o que significa? A família e suas gerações, todo esse poder. Então você veja como um Exu e uma Pombagira da Calunga transitam entre as bênçãos hereditárias como as maldições hereditárias. Faz sentido? Olha como vai aprofundando, e a gente só está nos fundamentos. Daqui a pouco o circo vai pegar fogo. Tá? O mar, ele também, por ser uma calunga grande, mas ele tem magias, especificidades diferentes. Por causa da grandeza dele, por causa da imensidão dele, por causa daquele horizonte. Os Exus e Pombagiras que são da Calunga Grande, eles são expansivos. É tipo Iemanjá, que cansou de ficar no rio e ela foi morar no mar, para poder crescer, crescer, crescer e expandir. Então, essa analogia faz parte desses Exus e dessas Pombagiras que trabalham diretamente na Calunga Grande. E seus mistérios. É capaz da gente conhecer mais o pequeno espaço que há em volta do nosso planeta do que a profundidade dos oceanos que a gente tem. Então, quando você pensa em um oceano e sua profundidade, você vai lembrar do que? Quantas pessoas foram jogadas dos navios? Quantas pessoas naufragaram? Quantas pessoas que a ritualística da religião é jogar as cinzas e os corpos no mar? E os marinheiros, né? E olha quantas falanges passaram pelo reino da Calunga. Os marinheiros passaram por esse reino. Passaram por esse reino, para eles se tornarem espíritos, entidades, que hoje trabalham na linha do mar. Então,
a parte da Calunga Grande, ela é muito intensa, ela é muito grande e talvez ainda tenha muitos mistérios que a gente desconhece e que muitas vezes o Exu e a Pombagira vão soltando devagarzinho para a gente ir compreendendo. Agora, as matas, elas já têm uma vibe bem diferente. Porque se a gente considerar aqui no Brasil os indígenas, eles não enterram apenas os corpos, eles cultuam aqueles corpos da maneira deles, com a magia deles, com a ritualística deles. Por quê? Aquele pajé, aquele xamã, aquele sacerdote indígena, ele tem as magias de buscar com seus antepassados o conhecimento das ervas, da cura, dos princípios, das leis indígenas. E eles são orientados por esses espíritos que vieram primeiro. Então, o cemitério para eles também é extremamente sagrado. E ali existe o domínio, o poder também do respeito do espírito dos animais. Se vocês forem buscar o xamanismo, tem um animal de poder, tem o totem de poder. Ah, mas eles também estão no cemitério? Não, mas faz parte dessa ancestralidade, faz parte dessa calunga das matas, desse conhecimento, dessa vida. É uma forma e uma maneira de cultuar muito diferente da nossa vertente Umbanda, Candomblé, Quimbanda ou catolicismo. É muito diferente. Então, é uma profundeza. E quando você pega um Exu, uma Pombagira da Calunga das Matas, a nossa interpretação do trabalho deles se torna um pouco mais difícil, tá? Por conta da nossa pouca experiência. Muitos deles, eu não estou afirmando isso, mas muitos deles se apresentam como caboclos quimbandeiros. E na Umbanda, esses caboclos quimbandeiros viram Exu. E na Quimbanda vira caboclo quimbandeiro. Por quê? O espírito, ele tem que se manifestar da forma do enredo que ele está. Lembrando que caboclo não é índio, tá? Caboclo é uma mistura de índio com branco e aí vai, tá? Então nós temos os índios, nós temos os caboclos, nós temos os feiticeiros, nós temos os pajés, nós temos as curandeiras. Todas essas pessoas enterradas em matas lá de trás que geraram essa egrégora e essa força da Calunga das Matas. Eu acho essa parte a mais profunda, porque foge muito, pelo menos, da nossa vida urbana, tá? Mas são magias altamente poderosas, justamente por não ser todas as pessoas que conseguem entendê-la e dominá-la. Então, esse Exu, essa Pombagira, é pesado. Então, vamos lá. O reino da Calunga. Conexão com ancestrais, conexão com antepassados, conexões com divindades. Ponto. Espaço de proteção e poder. Sim, quem domina as magias, as ritualísticas de Calunga, de cemitério, sabe muito bem o que eu estou dizendo. Nós podemos tirar da terra, nós podemos tirar essa essência, principalmente ancorando esse Exu e essa Pombagira, nós podemos tirar sabedoria, conhecimento. Ali foi enterrado um bruxo, ali foi enterrado um feiticeiro, ali foi enterrado um magista, um quimbandeiro. Estou dando um exemplo. E ali a gente pode invocar a presença
desse espírito, da sua magia, da sua ritualística e do seu poder. Olha como isso é profundo. Provavelmente, um Exu, uma pombagira que seja do cemitério, da Calunga, ele vai passar esse tipo de conhecimento para o seu médium somente quando ele estiver preparado. Porque é uma ritualística que... São várias ritualísticas, né? Que podem serem feitas, porém, se não conseguir segurar o ebó, meu bem, a coisa se vira contra você, a coisa te persegue, a coisa te vampiriza. Então tem todo um contexto profundo que eu estou falando só para quem não sabe conhecer. Então eu já tinha feito um determinado comentário no início. O cemitério, os rituais, as oferendas, as orações, tudo isso gera energia, tudo isso gera poder. Essas oferendas, elas precisam do Exu da Calunga, da pombagira da Calunga, para que aquela magia funcione, para aquela magia chegar nas mãos de quem você mandou entregar. Eu mandei fazer um feitiço com Exu tal, né? Mas ele pediu para eu fazer o feitiço no cemitério. O Exu é da encruzilhada, mas ele pediu para fazer o feitiço no cemitério. Então o que aquele Exu está dizendo? Ele está dizendo, você vai colocar a minha energia da encruzilhada dentro do cemitério, vai fazer a ritualística, nós vamos unir a força de 2 reinos, e essa magia, para chegar no local certo, no objetivo certo, no endereço correto, tanto para o positivo como para o negativo, necessita dos guardiões da Calunga. Porque senão quem é que vai pegar aquilo? Faz sentido? Agora, os Exus e as pombagiras da Calunga, aqueles mais profundos, aqueles mais quimbandeiros, aqueles mais do Dendê, tá? Aqueles Exus e pombagiras na forma bruta. Eles têm locais especiais dentro do cemitério que eles gostam mais, principalmente locais mais escuros ou pouca iluminação, tá? Que não tenha cruz, que não tenha muita imagem, que não tenha a mistura de outras egrégoras religiosas, tá? Então aquele cantinho que está mais solitário, que está mais vazio, que está mais quieto, que tem aquela árvore seca, aquela trepadeira que secou, essa escuridão, essa coisa fúnebre, gótica, é ali que os Exus e pombagiras da Calunga mais gostam de receber oferendas, obrigações e as coisas todas que forem necessárias. É ali, tá? Por quê? É a natureza sendo natureza, é a natureza deles, né? Eles não vivem no campo de Elísios, no meio das flores. Eles lidam com coisas trevosas, eles lidam com espíritos difíceis, eles caminham por profundidades espirituais inimagináveis para nós. Então, lógico que eles vão ter um campo vibracional, um campo de energia muito, muito diferente dos Exus e pombagiras que não são da linhagem cemitério Calunga, né? Então, só para saber, por exemplo, em muitas ritualísticas, assentamentos, nós utilizamos a terra de cemitério. Então tem todo um procedimento para utilizar a terra do cemitério, tá? Não é chegar lá e catando, colocando no saquinho e jogando na porta do vizinho. Não. Quando é para o axé, tem toda uma ritualística. Tem que pedir toda a licença às divindades,
tem que pedir licença aos guardiões dos cemitérios, Exu e Pombagira. Aí você vai naquele local que eu acabei de descrever e você vai pegar Salve Exu da Calunga, o nome que tiver. Salve Pombagira da Calunga, o nome que tiver. Ah, Pombagira Maria Padilha da Calunga, Exu Tiriri da Calunga, é isso que eu quero dizer. Rosa Vermelha da Calunga, enfim, é isso. Aí peço sua licença para pegar essa terra, além da ritualística, além do assentamento, é uma terra de poder, é uma terra que pode ser utilizada para proteção. Deixa eu dar uma lida aqui. Fonte energética, que eu estava esquecendo disso, é uma fonte energética, tanto para o positivo como para o negativo, tá? É uma ancoragem daquele local que você vai estar transportando, né, para o local que você terá como destino, tá bom? Então, mas também, dentro do cemitério, tem a força dos ossos, das cinzas, dos restos mortais, que isso aí é um outro enredo, que isso aí é um outro tipo de magia, que é uma profundidade, porque tem muitas ritualísticas que é necessário ossos, tipo necromancia, ossos para poder evocar os mortos, né? Voodoo, ossos para evocar os mortos. Aí a gente não pode falar de ninguém. Cada um tem suas ritualísticas, cada um tem suas evocações, cada um domina um tipo de trabalho, um tipo de magia. Nós somos chamados para aquela missão. Então tem pessoas que são chamadas para o candomblé, tem pessoas que são chamadas para a umbanda, tem pessoas que são chamadas para a quimbanda e tem pessoas que são chamadas para outros tipos de ritualísticas. Faz sentido? Bom, agora que a gente fez, acredito eu, uma boa introdução, pelo menos dentro do que é possível e dentro do que pode ser falado no YouTube, que tem essa também, então vamos lá. Quais são as características dos Exus e Pombagiras que trabalham no reino da Calunga? A justiça. Sabe aquela coisa? Do pó vieste para o pó voltaste? A justiça. Eles são justiceiros. Eles pregam as leis divinas, tanto para os que morreram, que agora estão na nova vida, como para nós, humanos, que estamos aqui e às vezes precisamos resolver algo muito sério de justiça ou de injustiça, ou de perseguição, ou de ataque. Então eles são de uma natureza extremamente justiceira. Então eu consegui encontrar essa palavra. Do pó você veio, bonito, e do pó você vai voltar. Tira a marra que não. Entendeu? Aí a gente começa a pensar. O trabalho do povo da Calunga é tenso e denso, mas eles são extremamente procurados para soluções amorosas. Tanto de, eu quero meu marido de volta, eu quero minha mulher de volta, eu amo, eu adoro, eu preciso. Eles são extremamente eficientes. Por quê? Porque eles dominam obsessores, eles dominam quiumbas. Os quiumbas trabalham para eles assim, ó, de uma forma obediente, maravilhosa. Então, a Pombagira chega, a Pombagira Calunga das Sete Encruzilhadas, né? Estou dando um exemplo de nome aqui. Aí, minha senhora, vamos fazer um feitiço, porque o meu marido foi enfeitiçado e largou minha casa. Elas são maravilhosas. O Exu também é um exemplo. Para decompor esse feitiço que tirou o teu marido de casa, para decompor essa magia que destruiu a família. E também para criar essas magias.
Então lembra sempre que tem duas polaridades, o positivo e o negativo. Depende do que essa senhora e do que esse senhor vão decidir fazer junto com o médium. Então, as magias amorosas em cemitérios, elas são poderosas, porque você enterra o teu desejo, você oficializa o teu desejo com a terra, com os mortos, com as almas, com quem você quiser chamar, com quem a pombagira e o Exu decidir invocar para fazer aquele serviço, tá? Sobre o comando deles, sobre as ordens deles. Então, não é tão fácil ficar falando abertamente certas coisas aqui no YouTube, mas eu acredito que vocês estejam me compreendendo. O porquê que o povo da Calunga é tão eficiente para os trabalhos financeiros. Por quê? Por quê? A destruição. Lembra sempre desse nome, a decomposição. São palavras que eu determinei como chave, como carro-chefe e antepassados, né? Para os Exus e pombagiras da Calunga. Então, destrói a miséria. Por que muita gente não ganha dinheiro? Por que muita gente não vai para frente? Por causa da cegueira, pela preguiça, pela falta de conhecimento, pela falta de coragem, pela falta de várias outras coisas, tá? Então, esse Exu e essa pombagira da Calunga, eles capacitam a pessoa, destruindo aquilo que está impedindo a pessoa de ganhar dinheiro, prosperidade, abundância. Por isso que eles são muito eficientes. Por exemplo, você mora numa cidade que não é tua. Então você não é daquela terra. Aquela terra, aquela cidade, astralmente, sistemicamente, ela tem que te aceitar. Aquela sociedade, aquelas pessoas, aquela egrégora, os guardiões que governam e mandam naquela cidade. Existe uma espiritualidade superior que governa aquela cidade. Vai saber quem é, mas tem, tá? Algumas vertentes chamam de anjos guardiões, tá? Daquela cidade, daquele estado, e aí vai. Mas aí vamos voltar no Exu e Pombagira. Aí você não é da cidade, tá? E você precisa ganhar dinheiro, você abriu um comércio. Aí você pode fazer toda uma ritualística no cemitério, com o seu Exu da Calunga, com a sua pombagira da Calunga, para que aqueles antepassados, para que aqueles ancestrais daquela cidade aceitem você e contribuam com você naquele caminho, naquela cidade, naqueles objetivos. Isso inclui até mesmo aqueles concorrentes que estão em torno, em volta. Então, o povo da Calunga é um povo poderosíssimo. Olha que interessante, né? Quando o Exu e a pombagira vai cuidar de um problema de saúde. É bem interessante. Vamos fazer uma história do Sandro aqui. Quando alguém passa por um microfone, quando alguém passa por uma amputação, por exemplo, aquela perna, não tem que enterrar? Tem. Quem não sabe tem que enterrar a perna, tá? Aí uma vertente, uma ideia, tá? De uma colocação, de uma cura com o povo da Calunga. Existe uma doença naquele corpo, uma doença espiritual. O que acontece? Os trabalhos, as ritualísticas, pode estar enterrando aquela doença, assim como aquele braço amputado. E uma doença já física, que a gente nunca, doença física a gente não pode afirmar,
porque depende muito do estágio, depende de muitas coisas. Mas eu já vi muitos milagres por aí. Então, aquela doença física também, ela pode ser enterrada no cemitério através de ritualísticas, através de magias, através de fundamentos que aquele Exu e que aquela pombagira da Calunga tem. Então, meu bem, dá para ver aí justiça, amor, saúde, dinheiro, tanto nos aspectos positivos como nos aspectos negativos, como para bênçãos, como para maldições. O povo da Calunga não é de brincadeira. O povo da Calunga, o babado é fortíssimo. Então, um resuminho, coisas básicas. Receber rituais, receber oferendas, proteger esses rituais, proteger essas oferendas, endereçar, mandar para o lugar certo, vocês me entenderam? E aí vai, tá? O resgate de almas, o resgate de... Almas não, resgate de espíritos. Para quê? Para eles serem direcionados para os locais certos, mas a gente não pode esquecer que quem direciona, quem cuida, quem protege essas coisas todas, também tem um grande poder na nossa vida para nos proteger, para nos guardar, para afastar as demandas da gente, para afastar os quiumbas da gente, para afastar todo e qualquer tipo de ataque e de ritualística. É o que eu falo sempre. Normalmente, trabalhos feitos em cemitérios, você só desfaz esses trabalhos em cemitérios. Trabalhos que envolvem sangue, você só desfaz esses trabalhos com sangue. Enfim, agora se a pessoa acender uma velinha para o teu anjo da guarda e você acender outra velinha para o teu anjo da guarda, você equilibra. Faz sentido? Então, mexer, entender, aprofundar no povo da Calunga é realmente muito difícil, tá? Então eu espero que até o momento eu esteja conseguindo contribuir. O povo da Calunga, tanto a Pombagira como Exu, eles não têm amizade com as pessoas, tá? Vou deixar isso bem claro, bem claro. Eles só vão ter amizade com o consulente, com o cambono, com não sei quem, por merecimento. Esse jeito deles trabalharem com o mundo, com a espiritualidade trevosa, fazem deles pessoas sérias, pessoas exigentes, e como são justiceiros, a amizade com eles é só por merecimento. Ou você vai pagar para ter, ou você vai conquistar, porque ele leu você, ele entendeu quem é você, ele vê sua honestidade, ele vê sua dedicação, ele vê o seu respeito ao sagrado, e aí, por merecimento, ele vai gostar de você, ela vai gostar de você. Caso contrário, para eles, tanto faz. É isso. Esse é um outro aspecto bem interessante. Não adianta ficar falando assim, pombagira da Calunga. Sabe o que acontece? Ela não vai nem te dar confiança. Se mentir, se fingir, se der uma de gostoso, de superior, ter arrogância, aí é nojento com o terreiro todinho. Não olha na cara de ninguém. Aí quando chega a pombagira da Calunga, com ela a pessoa é toda humilde. Sabe o que é, minha senhora? Ela já vê, entendeu? Aí ela fala assim, gente, que marmotagem. Quem é essa pessoa? Tira ela daqui. Exemplo, tá? Exemplo. Porque a gente sabe que isso acontece demais, né? Aqueles espíritos que em algumas vertentes chamam de sofredores, né? Obsessores, os quiumbas, sei lá, cada um dá o nome que quer. Mas vamos falar outros nomes. Eu nem sei se pode falar isso no YouTube. Suicidas, tá? Alcoólatras, vingativistas,
ativos, tá? Acho que assim pode falar. E os trevosos. Então, alguns tipos de espíritos dessa forma, eles são os verdadeiros carniceiros no astral. Eles são aqueles espíritos que já se sentem os demônios das 7 portas do inferno. Vem cá, eu sou Exu Calunga. Vem cá, eu sou a Pombagira da Calunga. Vamos conversar. Chicote. Coloca a ordem e tem que obedecer. Aí, esse Exu da Calunga e essa Pombagira da Calunga escravizam, colocam esses espíritos que são resistentes, que não aceitam mudanças, que são vingativos, que procuram confusão tanto no mundo espiritual como no mundo da terra, que são um perigo solto por aí. Aí vai ter uma grande conversa até se tornar uma pessoa humilde, pelo menos, para poder ser encaminhado para outras dimensões. Ou, quem sabe, descer para outras dimensões. Porque tudo é possível. Não existe o conto da carochinha e que no final todo mundo é feliz. Não. Tem gente que tem a essência reptiliana. Tem gente que tem a negritude no sentido de trevosa, de ego, só ela importa e eu sou capaz de tudo para alcançar os meus objetivos. E aí, não sou eu que faço essa balança, nem essa justiça, mas o povo da Calunga faz. Amores, não esqueçam de colocar aqui no vídeo os comentários de vocês. Se você tem uma Pombagira da Calunga, quem é essa Pombagira? O que ela te ensinou? O que ela já te passou, que se você colocar aqui a sua experiência, pode acrescentar no vídeo. Você que tem o Exu, que também trabalha com a Calunga, enriqueça o vídeo, para que esse vídeo seja um material de estudos para outras pessoas, para outros médiuns, principalmente para os iniciantes, tá? Então, e você que convive, outro dia eu recebi aqui um comentário de uma cambona que viveu 20 anos com o Exu. Ela deu um relato assim, acho que nem o médium falaria tão bem. Então é importante. Quais são essas experiências, tá? Não esqueçam de dar o joinha no vídeo, não esqueçam de compartilhar o vídeo para gente babadeira, para gente que gosta, para gente que tem calunga. Para quê? Para passar para frente, gente. Exu é movimento, Exu é caminho e eu conto com vocês, tá? Então fechamos a nossa gira no dia de hoje. Inscrevam-se no canal e aguardem as cenas dos próximos capítulos. Gratidão, axé.